Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Texto Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O assunto é sobre a grande tribulação. E muito se tem falado, e nós gostaríamos de dizer o que se deve fazer na tribulação, já que ela é inevitável. Por que ela é inevitável? Porque a ressurreição ela se dá no último dia, conforme Jesus falou em João: aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. E ela se dá na última trombeta, na sétima, conforme Paulo dita lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados perante a última trombeta, seremos arrebatados. Surgiu um grupo que fala que a última trombeta é a quarta, mas não. Quando você pega Apocalipse capítulo 10, verso 7, diz o seguinte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Veja que aqui, na sétima trombeta, é anunciado o segredo de Deus. Qual o segredo? O mesmo segredo que Paulo estava falando lá em 1 Coríntios 15, 51, que é a transformação, que é o arrebatamento, que é a vitória sobre a morte. Se isso acontece só na sétima trombeta e só no último dia, então como que se vai escapar da grande tribulação? Ah, mas Apocalipse 3, verso 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Ora, a palavra aqui, o verbo é guardar e não tirar. Lá no Egito, os servos do Senhor foram guardados enquanto as pragas aconteciam com o Egito. É bom lembrar que a ira do Senhor será sobre as nações, sobre a besta, sobre o seu trono, não é sobre os servos do Senhor que guardam a sua palavra, não. Os que guardam a palavra serão guardados, não tirados. Voltando ao texto aqui, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco há de haver. Nesse período, que é um período de dores, a tribulação será um período de dores. E a tribulação ela não dura 7 anos, ela dura 3 anos e meio. Porque os 3 primeiros anos e meio serão de falsa paz. O anticristo vai se dizer o melhor dos mundos, o melhor das pessoas, entre aspas. Mas, com 3 anos e meio, ele quebra a aliança dele com Israel e ele começa a perseguição de Israel e da igreja. Então a tribulação dura 3 anos e meio. O que fazer nesse período? Nesse período, interessante que o Fórum Econômico de Davos, em uma das suas reuniões,
em anos anteriores, noticiou o seguinte: em 2030 você não terá nada, mas será feliz. Ou seja, há uma agenda globalista que diz que pensa no verde, que pensa no bem-estar do cidadão e que quer tirar do cidadão os bens, não é? E que quer introduzir costumes que são pró ecossistema, pró meio ambiente. E segundo eu entendi, tá para chegar o momento em que as pessoas vão bater na sua porta e dizer o seguinte: você é o proprietário aqui? Sou. Pois é, para continuar como proprietário, você e sua família precisam ir ou precisam aceitar uma aliança com o administrador mundial, com o homem que tirou o mundo do caos, das guerras, das aflições, e agora ele pede que, em troca, por gratidão, você e sua família receba sobre sua testa, sua mão, a aliança com ele, o símbolo da aliança com ele, que é uma marca, para que você possa continuar tendo a sua casa, morando nela, comprando, vendendo. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, o que você vai fazer numa situação desta? Aí é tempo de fugir. Fugir para onde? Fugir para as matas. Ah, lá eu não vou ser pego? Vai. Provavelmente muitos vão ser pegos. Nem todos. Mas lá eu vou poder viver sem ter que comprar e nem vender. Você sabia que na África, uma tribo, ela sobreviveu muitos anos comendo capim cozido? Pois é. Interessante que parece que Deus vai trabalhando nessas coisas, sabe? Há muitos anos não tinha nenhuma mata. O pessoal queimou tudo fazendo carvão. Mas aí o Ibama começou a dar em cima e disse que tinha que deixar reservas de mata nas fazendas. Em muitos lugares tinha os pastos onde o gado pastava e o pessoal esquecia de bater o pasto e aquilo ia formando mata. Com alguns anos aquilo estava... Aí o Ibama já não deixava mais cortar. E com isto, meu irmão, começou a surgir uma população de javalis, uma população de javaporcos, de cateto. Hoje você tem uma população, inclusive invasora, chamada Axe, de veado, da Ásia, que está invadindo, diz que ela reproduz demais. Hoje você tem também no Brasil, que entrou no Brasil invadindo, uma população de bagres africanos, que reproduz de uma forma horrorosa. Meu irmão, se a pessoa tiver um pouquinho de ânimo e de pontaria, ele não morre de fome de jeito nenhum. Ele come e ele bebe sem ter que usar a marca. Agora, vai ter enfermidades, vai ter contratempos, não é isso? Vai ter acidentes, as pessoas vão ter dificuldades para gerir. Mas, só lembrando que antes de chegarmos no Brasil, em 1500 e alguma coisa, os índios aqui estavam e viviam nas matas. Então, não é coisa muito estranha o homem viver em matas, não, florestas, não é?
Uma das coisas que se pode ter muito em florestas, redes para dormir, não é? A pessoa arma a rede, fica mais distante do chão, não vai ser como uma cama, mas vai dar para passar a noite tranquilo. É preciso levar facão, aquelas facas maiores, anzóis. É preciso levar, se possível, quem tiver condições, arcos de flechas profissionais, não é? Quem tiver condições, ou espingardas. Quem tiver condições, é claro, quem não tiver vai ter que se adaptar, vai ter que aprender a tirar pedra com a mão direita, com a mão esquerda, como os israelitas faziam, que acertavam um fio de cabelo não sei quantos metros, não é? Há muito que se comer. É preciso para uma jornada dessa levar roupas, principalmente jeans, que são roupas mais grossas, não é? E o que é preciso se ter em mente é o seguinte, é que com 3 anos e meio Jesus desce. A palavra não disse, venha a nós o teu reino? Pois é. E quando ele descer, ele trará o reino. Então, na descida dele, a exemplo das 10 virgens, um grupo de servos de Deus vão subir para encontrar com ele, para fazer o papel de honra, não é? Quem vai encontrar com ele? Os santos que ressuscitarem, né? Os mártires, os que deram a vida por ele. E os vivos que estiverem vivendo uma vida santa, justa, nascidos de novo, muitas vezes em perseguição. Não é todos, porque se todos os servos de Deus subissem para encontrar com ele, não se cumpriria, por exemplo, Mateus 25, 31, que diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Esse trono da glória dele não é lá no céu, é na terra, não é? Porque os ímpios não podem ir lá no céu, não ser levados lá para ser julgados. Aqui é julgamento dos vivos, não é dos mortos nesse caso. E apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Se todas as ovelhas subiram para encontrar com ele, por que elas estariam aqui de novo? Porque os que forem encontrar com eles estão com corpos glorificados. Não precisam de passar por esse momento aqui. Então, eles só foram encontrar com eles crentes nascidos de novo, crentes que estão sofrendo por perseguições, como é o caso das igrejas nas Coreias, não é? Principalmente a Coreia do Sul, na Nigéria, quase 8.000 pessoas na Nigéria foram mortas nos últimos anos. A mídia não falou uma palavra. Interessante que outros grupos religiosos, quando sofrem alguma perseguição, quando sofrem algum boicote, todo mundo vai para a mídia dizer que eles estão sendo, por exemplo, os muçulmanos na Europa, às vezes são vítimas de preconceito, o pessoal diz que é islamofobia, e as pessoas estão fazendo islamofobia com os muçulmanos, mas quase 8.000 pessoas nos últimos anos foram mortas pelos islâmicos lá na Nigéria, e a mídia não produz uma linha, não é isso? Então, quem que vai subir para encontrar com o Senhor, para fazer o papel das virgens sensatas?
Porque as virgens sensatas não foram viajar com o noivo, não. Elas se encontraram com o noivo e voltaram para a casa onde elas estavam. Quem vai fazer isto? Os mortos que ressuscitaram, e não são todos os mortos também. Muitos dos santos que dormiram provavelmente não desperte para esse momento agora. É um mistério, não é? Porque isso está ligado a mártires, a pessoas que deram a vida deles por causa do reino. Você tem o Estevão, que morreu como mártir, e você tem o ladrão, o bom ladrão, que morreu, foi crente por algumas horas, então esse provavelmente esperará um pouco mais, mas o crente tipo mártir que morreu vai ressuscitar para o encontro com Jesus, juntamente com alguns vivos na face da terra, alguns, né? Os demais vivos da face da terra, que não subiram para encontrar com o Senhor Jesus, estarão aqui, ó, nesse capítulo 25, 31, 32 em diante, entre os vivos, e vai receber essa palavra aqui, ó. Vai receber essa palavra, ó. Onde é que está? Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja que é desde a fundação do mundo, não é antes, porque esse reino está aqui. Esse reino, por causa do pecado, foi ocultado, mas com a vinda do rei, os pecadores serão desfeitos da face da terra, e esse reino vai aparecer novamente, não é? Meus irmãos, ficou longo o vídeo. A paz do Senhor Jesus.